Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 11, verso 36. Embora os belos sorrisos e olhares furtivos das rainhas fossem todos imaculados e excitantes, e embora elas pudessem conquistar o próprio Cupido, fazendo com que, frustrado, abandonasse o arco, e embora mesmo o tolerante Shiva pudesse cair vítima delas, ainda assim, apesar de todos os seus atrativos e feitos mágicos, elas não podiam agitar os sentidos do Senhor. Significado: o caminho da salvação, ou o caminho de volta ao Supremo, sempre proíbe a associação com mulheres, e todo o esquema Sanatana Dharma, ou Varnashrama Dharma, proíbe ou restringe a associação com mulheres. Como, então, pode alguém ser aceito como a suprema personalidade de Deus, se está adicto a mais de 16.000 esposas? Essa questão pode ser relevantemente levantada por pessoas inquisitivas, realmente ansiosas por conhecer a natureza transcendental do Senhor Supremo. E para responder a tais perguntas, os sábios de Naimisharanya discutiram o caráter transcendental do Senhor neste verso e nos seguintes. Este verso deixa bem claro que os aspectos atrativos femininos que podem conquistar Cupido, ou mesmo o supremamente tolerante Sr. Shiva, não podiam conquistar os sentidos do Senhor. A ocupação de Cupido é provocar a luxúria mundana. Todo o universo move-se pela agitação da flecha de Cupido. As atividades do mundo estão sendo executadas pela atração central de macho e fêmea. O macho busca a parceira que lhe apraz, e a fêmea busca um macho adequado. Assim funciona o estímulo material. Logo que o macho se combina com a fêmea, o cativeiro material do ser vivo é pronta e fortemente travado pela relação sexual. E como resultado disso, a atração de macho e fêmea pelo doce lar, terra natal, progenie corpórea, sociedade, amizade e acúmulo de riqueza torna-se o campo ilusório de atividades. E assim se manifesta uma falsa, mas infatigável atração pela existência material temporária, que é cheia de misérias. Portanto, aqueles que estão no caminho da salvação, de volta ao lar, de volta ao Supremo, são especialmente aconselhados, por todas as instruções escriturais, a se livrarem desta parafernália de atração material. Isto só é possível através da associação com devotos do Senhor, que são chamados de Mahatmas. Cupido atira suas flechas nos seres vivos para deixá-los loucos em busca do sexo oposto, sem levar em consideração se o parceiro é verdadeiramente belo ou não. As provocações de Cupido estão acontecendo, mesmo entre as sociedades bestiais, que são todas de má aparência, segundo o conceito das nações civilizadas. A influência de Cupido se exerce mesmo entre as formas mais feias, para não falar das belezas mais perfeitas. O Sr. Shiva, que é considerado como o mais tolerante, também foi atingido pela flecha de Cupido, porque ele também ficou louco atrás da encarnação Mohini do Senhor, e reconheceu-se derrotado. O próprio Cupido, contudo, foi cativado pelos graves e excitantes procedimentos das deusas da fortuna, e ele abandonou voluntariamente seu arco e flechas, em estado de frustração. Assim era a beleza e a atração das rainhas do Sr. Krishna. Todavia, elas não podiam perturbar os sentidos transcendentais do Senhor. Isso porque o Senhor é o todo-perfeito Atmarama, ou autossuficiente.
Ele não precisa da ajuda alheia para sua satisfação pessoal. Portanto, as rainhas não podiam satisfazer o Senhor pelos seus atrativos femininos. Mas elas satisfizeram-no por sua afeição e serviços sinceros. Somente pelo imaculado e transcendental serviço amoroso, elas podiam satisfazer o Senhor. E o Senhor mostrou sua satisfação ao tratá-las como esposas em reciprocidade. Satisfazendo-se assim unicamente pelo serviço imaculado por elas prestado, o Senhor correspondia ao serviço, assim como um esposo devotado. Senão, ele não teria motivo para tornar-se o esposo de tantas esposas. Ele é o esposo de todos, mas ele corresponde àquele que o aceita como tal. Esta afeição imaculada pelo Senhor jamais deve ser comparada à luxúria mundana. Ela é puramente transcendental. E os graves procedimentos que as rainhas revelavam em maneiras femininas naturais também eram transcendentais, porque os sentimentos expressavam-se devido ao êxtase transcendental. Já se explicou no verso anterior que o Senhor parecia um esposo mundano, mas, na verdade, sua relação com suas esposas era transcendental, pura e não condicionada pelos modos da natureza material. Verso 37. As almas condicionadas, materialistas e comuns especulam que o Senhor é uma delas. Devido à sua ignorância, elas pensam que o Senhor é afetado pela matéria, embora ele seja desapegado. Significado. Aqui a palavra Abu-Daha é significativa. Unicamente devido à ignorância, os argumentadores mundanos e tolos compreendem erroneamente o Senhor Supremo e divulgam suas imaginações imbecis entre as pessoas inocentes, através da propaganda. O Supremo Senhor Sri Krishna é a original personalidade de Deus primordial, e quando esteve presente pessoalmente diante dos olhos de todos, ele manifestou completa potência divina em todos os campos de atividades. Conforme já explicamos no primeiro verso do Srimad Bhagavatam, ele é completamente independente para agir como lhe apraz, mas todas as suas ações são plenas de bem-aventurança, conhecimento e eternidade. Somente os tolos mundanos é que o interpretam mal, inconscientes de sua forma eterna de conhecimento e bem-aventurança, o que é confirmado no Bhagavad Gita e nos Upanishads. Suas diversas potências atuam num plano perfeito de sequência natural, e fazendo tudo por intermédio de suas diferentes potências, ele permanece eternamente supremo e independente. Quando desce ao mundo material, por sua misericórdia sem causa para com diferentes seres vivos, ele o faz através de sua própria potência. Ele não está sujeito a nenhuma condição dos modos materiais da natureza. Desce como ele é originalmente. Os especuladores mentais interpretam-no mal, não como a pessoa suprema, mas consideram seus aspectos impessoais, sob a forma do Brahman inexplicável, como sendo tudo. Tal concepção também é produto da vida condicionada, porque eles não podem ir além de sua própria capacidade pessoal. Portanto, aquele que considera o Senhor ao nível de sua potência limitada é apenas um homem comum. Tal homem não pode ser convencido de que a personalidade de Deus é sempre inafetada pelos modos da natureza material. Ele não pode entender que o Sol é sempre inafetado pela matéria infecciosa. Os especuladores mentais comparam tudo desde a perspectiva do conhecimento experimental deles próprios.
Desse modo, quando o Senhor é encontrado agindo como uma pessoa comum no cativeiro matrimonial, eles consideram-no como um deles, sem considerar que o Senhor pode casar-se de uma só vez com 16.000 esposas ou mais. Devido a um pobre fundo de conhecimento, eles aceitam uma face da moeda, enquanto rejeitam a outra. Isso significa que, unicamente devido à ignorância, eles sempre pensam que o Sr. Krishna é semelhante a eles mesmos e tiram suas próprias conclusões, que são absurdas e sem qualquer autenticidade, de acordo com a versão do Srimad Bhagavatam. Verso 38. Esta é a divindade da personalidade de Deus. Ele não é afetado pelas qualidades da natureza material, mesmo que esteja em contato com elas. De modo semelhante, os devotos que se refugiam no Senhor não se tornam influenciados pelas qualidades materiais. Significado. Nos Vedas e nas literaturas védicas, Shruti e Smriti, afirma-se que na divindade nada há de material. Ele é unicamente transcendental, Nirguna, o supremo conhecedor. Hari, ou a personalidade de Deus, é uma pessoa transcendental suprema, situada além do limite da afeição material. Essas afirmativas são confirmadas inclusive por Acharya Shankara. Pode ser que alguém argumente que sua relação com as deusas da fortuna é transcendental. Mas o que dizer de sua relação com a dinastia Yadu, tendo nascido nesta família? Ou de sua matança de descrentes, como Jarasandha e outros asuras, diretamente em contato com os modos da natureza material? A resposta é que a divindade da personalidade de Deus nunca está em contato com as qualidades da natureza material, em nenhuma circunstância. De fato, ele está em contato com essas qualidades, porque é a fonte última de tudo. Contudo, ele está acima das influências dessas qualidades. Ele é conhecido, portanto, como Yogeshvara, ou o mestre do poder místico, ou, em outras palavras, o Todo-Poderoso. Mesmo seus devotos eruditos não são afetados pela influência dos modos materiais. Os exaltados 6 Goswamis de Vrindavan descendiam todos de famílias muito ricas e aristocráticas. Mas quando adotaram a vida de mendicantes em Vrindavan, superficialmente parecia que eles estavam em condições de vida miseráveis. Mas, de fato, eles eram os mais ricos de todos em valores espirituais. Tais Mahabhagavatas, ou devotos de primeira classe, embora movendo-se entre os homens, não são contaminados pela honra, ou pelo insulto, fome ou satisfação, sono ou vigília, que são todos influências resultantes dos 3 modos da natureza material. Do mesmo modo, alguns deles estão envolvidos com relações mundanas e todavia são inafetados. A menos que tenha essa neutralidade diante da vida, ninguém pode ser considerado como situado em transcendência. A divindade e seus associados estão no mesmo plano transcendental, e suas glórias são sempre santificadas pela ação de Yoga Maya, ou a potência interna do Senhor. Os devotos do Senhor são sempre transcendentais, mesmo que às vezes aparentem estar caídos em seu comportamento. O Senhor declara enfaticamente no Bhagavad Gita 9.30 que mesmo que se encontre um devoto imaculado caído, devido a uma contaminação material anterior, ele deve não obstante ser aceito como plenamente transcendental, por estar 100% ocupado no serviço ao Senhor. O Senhor o protege sempre por causa de sua prestação de serviço a Ele, e as condições caídas devem ser consideradas como sendo acidentais e temporárias.
elas extinguir-se-ão em pouco tempo. Verso 39. As simples e delicadas mulheres verdadeiramente pensavam que o Senhor Sri Krishna, seu amado esposo, as seguia e estava dominado por elas. Elas eram inconscientes da extensão das glórias de seu esposo, assim como os ateístas são inconscientes dele como o controlador supremo. Significado: mesmo as esposas transcendentais do Senhor Sri Krishna não conheciam completamente as glórias impenetráveis do Senhor. Essa ignorância não é mundana, porque há certa influência da potência interna do Senhor no intercâmbio de sentimentos entre ele e seus associados eternos. O Senhor intercambia relações transcendentais de 5 maneiras: como proprietário, mestre, amigo, filho e amante. E em cada um desses passatempos, ele atua plenamente através da potência de Yoga Maya, a potência interna. Ele representa exatamente como um amigo em nível de igualdade com os vaqueirinhos, ou mesmo com amigos como Arjuna. Ele representa exatamente como um filho na presença de Yashoda Mata. Ele representa exatamente como um amante na presença das donzelas vaqueirinhas. E ele representa exatamente como um esposo na presença das rainhas de Dwarka. Tais devotos do Senhor nunca pensam no Senhor como o Supremo, mas pensam nele exatamente como um amigo comum, um filho preferido, ou um amante ou esposo muito querido ao coração e à alma. Assim é a relação transcendental entre o Senhor e seus devotos transcendentais, que agem como seus associados no céu espiritual, onde há inúmeros planetas Vaikunta. Quando o Senhor desce, ele o faz juntamente com seu séquito, para exibir um quadro completo do mundo transcendental, onde o amor puro e a devoção pelo Senhor prevalecem sem nenhum vestígio mundano de domínio sobre a criação do Senhor. Tais devotos do Senhor são todos almas liberadas, representações perfeitas da potência interna ou marginal, em completa negação da influência da potência externa. As esposas do Senhor Krishna eram levadas a esquecer as imensuráveis glórias do Senhor através da potência interna, para que não pudesse haver qualquer defeito de intercâmbio. E elas tinham certeza de que o Senhor era um marido dominado, sempre a seguindo a lugares solitários. Em outras palavras, mesmo os associados pessoais do Senhor não o conhecem perfeitamente bem. O que então sabem os escritores de teses ou especuladores mentais sobre as glórias transcendentais do Senhor? Os especuladores mentais apresentam diversas teses quanto ao fato de ele se tornar as causas da criação, os ingredientes da criação, ou a causa material e eficiente da criação, etc. Mas tudo isso é apenas conhecimento parcial sobre o Senhor. Na verdade, eles são tão ignorantes como o homem comum. O Senhor só pode ser conhecido pela misericórdia dele mesmo, e por nenhum outro meio. Mas uma vez que os relacionamentos do Senhor com suas esposas baseiam-se em amor e devoção puros e transcendentais, as esposas estão todas no plano transcendental, sem contaminação material. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta, do primeiro canto, 11º capítulo, do Srimad Bhagavatam, intitulado A Entrada do Senhor Krishna em Dwaraka.